A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Continuando o estudo bíblico em Malaquias, ainda no capítulo 3, o último estudo nós fizemos no Malaquias 3:10. Hoje nós vamos fazer Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que a palavra de Deus diz assim nesse versículo: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Título do vídeo, do estudo bíblico: Diferente para fazer a diferença. Nesse texto sagrado, vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa, pois é o próprio Senhor que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Primeiro subtítulo: O povo de Deus é diferente do povo do mundo. Glória a teu nome. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Em Êxodo 19, em 4 a 6, fala sobre isso. Aí, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas, nações, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para eles lhe fazerem a diferença, como luz do mundo e sal da terra. Sobre esse texto, essa frase, diferença como luz do mundo e sal da terra, nós temos exemplos. Deixa anotado aí para você ler também. Em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 a 16, em Gálatas 3, versículos 26 a 29, e a primeira epístola de Pedro, do capítulo 2, do versículo 9 ao 10. E continuando, em Êxodo 8, versículo 23, o próprio Senhor deixou bem claro para o faraó que os israelitas, o seu povo era diferente do povo egípcio pagão, porque o Egito, lá, o povo era pagão, dizendo: E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Aleluia. Ou seja, separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas Escrituras como o Israel de Deus. Isso está em Gálatas 6,16. E em Tito 2, versículo 14, Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo seu especial, zeloso pelas suas boas obras. Aleluia. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença. Aleluia. Para sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso está em Filipenses 2, versículo 15. Em 1 Pedro 2, do versículo 9 ao 10, é dito que somos uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a teu nome. Vamos para o segundo título: Os homens que fizeram a diferença em sua geração. Aqui nós vamos ler um pouco sobre alguns exemplos. Aleluia. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus
Isso está em Gênesis 5, do versículo 22 ao 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio e ajuizado que tinha o Espírito de Deus. E o Senhor era com ele. É o exemplo em Gênesis 39, do versículo 1 ao 23, capítulo 41, do versículo 38 ao 39. Glória a Deus. Samuel também fez a diferença em sua geração. Era um homem honesto e ninguém tinha o que acusar. Isso estava em 1 Samuel, do capítulo 12, versículo 1 ao 15. Glória a Deus. Jó era um homem também sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração. Em Jó, 1, versículo 1 e no versículo 42, e no capítulo 42, do versículo 7 ao 10, que é onde Jó teve prazer em estar reunido com sua família. Glória a Deus. O outro que fez uma grande diferença também foi Daniel, que em sua geração corrompida na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente a Deus, que está em Daniel capítulo 1, versículo 8 e capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram, que está em Ezequiel 14, versículo 14. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, não mancham as suas pernas. Estas permanecem brancas, calçados com os sapatos e da preparação do Evangelho da Paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar, em Efésios 6,15. Por isso o Senhor exige que o seu povo seja diferente do mundo, que está em 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 18. Querida Irmandade, aleluia. Aqui nós pegamos a diferença, nós lemos a diferença sobre isso, aleluia. Porque a partir do momento que Deus escolheu você para servir aqui na terra, Ele vai fazer o que primeiro? Ele vai tirar pessoas da sua vida. Quando você orar, Ele vai começar a falar com você em oração. Vai te mostrar a necessidade da igreja. Vai te mostrar famílias a serem evangelizadas. O Senhor, Ele vai falar tanto com a sua alma que você vai sair pregando o evangelho. Aleluia. Mas para isso, você tem que orar, perseverar. Você tem que se desligar das coisas do mundo. Aleluia. Hoje, nós temos aplicativos de internet, vários tipos de aplicativos que uns nos tira do reino do Senhor e que outros nos colocam no reino do Senhor. Vou dar um exemplo. Você tem um WhatsApp. Você faz chamada de vídeo para conversar com uma pessoa. Você faz a chamada de vídeo para poder, às vezes, fazer uma reunião, aleluia. Mas se você está fazendo coisas fora da coerência, aleluia, como acontece muito por aí, aleluia, então o Senhor te fala, aleluia, você não está usando com sabedoria, aleluia. Se você ainda está continuando a fazer coisas que estão desagradando ao Senhor, aleluia, o Senhor te fala, aproveita essa oportunidade e venha me servir, aleluia, porque
O Senhor, ele nos escolheu para salvar almas. Então, use esses aplicativos, use o aparelho celular com coerência, com temor, aleluia. Ah, mas é só um aparelho, é só um aplicativo. Sim, é só um aplicativo, aleluia. Mas às vezes aparece, vamos entrar um pouco mais a fundo, filmes que não são do agrado, aleluia. As pessoas estão fazendo vídeos com conteúdos, aleluia, com mais frequência, aleluia, que não são, acabam se corrompendo, aleluia, usando coisas que estão fazendo casais adulterar, aleluia, induzindo jovens, aleluia, a se entrar, aleluia, no mundo que não é certo, aleluia. Então o Senhor te fala, aleluia, vigia, aleluia, vigia, aleluia, porque senão depois depois o preço que você vai pagar vai ser alto. Então o Senhor te fala, aleluia, deixa eu te revestir com a armadura de Deus e use tudo com sabedoria. Vá e faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Hoje, aleluia, os estudos, tem muitas pessoas ganhando estudo só em cima das coisas que estão acontecendo atualmente, tragédias e coisas a mais, mas o Senhor te fala, aleluia, preste atenção, use e pratique a sabedoria, aleluia, porque a Bíblia ela nos ensina com sabedoria. Então o Senhor te fala, deixa eu te tomar com sabedoria, aleluia. Você pode ter a Bíblia mais simples ou a mais sofisticada, aleluia. Mas o poder de Deus, aleluia, vem da comunhão, aleluia. A Bíblia nos ensina, a oração nos ensina, mas a comunicação com os céus, o Senhor derrama de bênçãos, aleluia. Então, deixa Deus te tocar, deixa Ele te mostrar, aleluia, o propósito dEle e pratica esse dom maravilhoso que Deus te deu, aleluia. Não faça coisas erradas, aleluia, glória a teu nome. Hoje, muitas pessoas só vão para a igreja, aleluia, atrás de bênção, aleluia. O pregador vai falar, ah, você vai comprar um carro, ah, você vai comprar uma casa, aleluia. Ah, que eu vou te dar um emprego, aleluia. O Senhor te fala, busca coisas materiais e você não está buscando, aleluia. Quantas vezes o Senhor te falou para você buscar coisas espirituais, aleluia. Faça uma aliança, faça um concerto com Deus, porque Ele é poderoso para te visitar, para te purificar, aleluia. O Senhor, ele faz um processo de purificação na nossa alma, aleluia. A partir do momento que a gente renuncia os desejos da carne, aleluia. Glória a teu nome. Então, deixa Deus habitar no seu coração. Renuncia a carne e deixa a alma sua ser purificada na presença de Deus. Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.